paz do Senhor, irmãos. Sou Maria Paiva. Estou aqui gravando mais um áudio para, como sempre, falar das Escrituras. Bom, hoje o Senhor pôs muito no meu coração a vontade de falar sobre muitas coisas que têm acontecido ultimamente, né? Que as pessoas atribuem milagres, maravilhas e que dizem que é de Deus, né? Sem levar em conta que nem tudo que acontece que as pessoas acham ou dizem que é de Deus, né? Quem lê as escrituras conhece, sabe bem, né? As pessoas às vezes costumam assemelhar a Deus, né, às trevas, como feitiçaria, desconhecendo que o próprio Deus abomina tais coisas. Tem pessoas que, por não conhecer as escrituras, elas até frequentam o centro de macumba e vão à igreja e misturam uma coisa com a outra, né? E acha que Deus é a favor, quando na verdade o próprio Deus condena isso. E como o Senhor já nos alertou, com a vinda dele, haveria muitas coisas estranhas acontecendo, né? Aconteceria, né? Que as pessoas ficariam maravilhadas, como nós vemos há muito tempo. O Apocalipse está se cumprindo, ele já está quase todo completo. E cada dia que passa, que se aproxima a vinda de Jesus Cristo, nós vemos as profecias se cumprindo, principalmente o Apocalipse, né? E hoje eu queria trazer uma passagem, falar um pouco sobre isso, para alertar as pessoas, né? Porque o Senhor pôs no meu coração o desejo de falar disso, né? Então, tem que obedecer. Bom, vamos ler aqui uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao 15. Né? Foi a passagem que o Senhor me tocou para me ler hoje. Né? 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao 15. Queria falar sobre essas coisas que estão acontecendo, alertar as pessoas que muitas são desinformadas, muitos não sabem. Muitas coisas que acontecem as pessoas atribuem a Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Hoje você vê muitas pessoas falar de Deus, dizendo que está em nome de Deus, servindo a Deus, né? Muitos são falsos profetas, como o Senhor Jesus Cristo disse: pelos frutos vos conhecereis. Pelo que ele diz, pelo evangelho que ele é pregado, você conhece quem é de Deus e quem não é. E observe que a maioria dessas pessoas que diz que é de Deus, observe como eles vão contra o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui eu não estou generalizando, não, né? Porque o pior, a vergonha maior, está dentro do protestantismo mesmo, a vergonha maior, né? Seitas que pregam um evangelho totalmente contrário do Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, eu não defendo religião, não defendo igreja, não defendo placa de igreja, defendo as escrituras. E tem muitas, sim, que vão contra ao evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo diz, ela diz mesmo. Aí você já conhece, né, quem são os falsos profetas. Então, você deve confiar sempre em alguém que pregue de acordo com as escrituras. E como saber? Você tem sempre que avaliar, você tem sempre que ver se o que aquela pessoa está pregando está de acordo com as escrituras. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos disse: examinar as escrituras. Quando o evangelho for pregado, examina se está de acordo. Se estiver de acordo, você pode confiar. Olha, sempre tem que estar de acordo. O que a pessoa diz tem que estar dentro da passagem bíblica, não pode fugir da passagem bíblica. Se fugir, você já descarta totalmente. Tipo, você está lendo ali a Bíblia dizendo que é um, né? Aí a igreja prega que é 2, que é 3, você descarta. Ó, tá fugindo totalmente da passagem bíblica. Por quê? Porque a passagem está dizendo que é um, né? E estão pregando que é 2, que é 3, que é 4. Então você observa que não bate, então você já descarta logo, né? Pode ser o que for, você descarta.
pode ser o evangelho pregado por qualquer religião e por qualquer igreja. Examine as escrituras, compara, né? Se não tiver de acordo, você descarta. Pronto, você pode observar que tudo que eu digo eu provo nas escrituras. Eu mostro para você a passagem e você pode observar. Faça isso sempre. Observe sempre se o que eu falo está de acordo com a passagem. Você sempre vai ver que está. Não foge em nenhum momento. E a pessoa tem que falar de acordo com a passagem, defender o que diz, nunca contradizer e contra, porque isso são características dos falsos profetas, dos obreiros que se dizem ser obreiros de Jesus Cristo e, no entanto, não são, né? Daí você já conhece, né? Por que eles fazem isso? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles dizem ser de Cristo, diz pregar o evangelho de Cristo, mas quando você compara, não está de acordo, né? E você deve crer sempre em Jesus Cristo, né? Você deve crer sempre no que as escrituras diz, porque se você não for se basear por ela, fica bastante fácil de você ser enganado. Né? Fica bastante fácil. Por que hoje em dia as pessoas estão lhe alertando a você não ler a Bíblia, a você descredibilizar ela? Porque fica fácil de você diferenciar quem é de Deus, quem não é, se você ler as escrituras e comparar, se você se basear por ela, né? Por isso, muitos estão aí alertando, não, a Bíblia está errada, isso, aquilo, né? Observe que o erro sempre está na Bíblia, né? Quantos livros não existem espalhados pelo mundo? Ele diz que é perfeito, ele diz que não tem erro. O erro sempre está na Bíblia, daí você já conhece. Por quê? Porque uma das principais características do diabo é atingir a palavra de Deus, é descredibilizar, é fazer você acreditar que ela está errada, que você não pode confiar nela. Por quê? Porque se você não confia nela, você não se basear por ela, você vai se desviar. E à medida que você se desvia, você passa a fazer o que ele quer e assim você vai para junto dele. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele foi lançado na terra, ele tem pressa em desencaminhar. A cada dia que se aproxima a vinda do Senhor, ele tem pressa em desencaminhar o máximo possível. Vamos ler aqui o verso 14, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é maravilha, porque ele, sendo das trevas, ele se apresenta como anjo de luz. É aquela história, nunca espere o diabo vir para você falando mal de Deus, ele não vai fazer isso. Também não espere ele vir com cara de mal, cheirando a enxofre, com 2 chifres, como muitos pensam, e rabo não. Ele vai vir na aparência de uma mulher bonita, ele vai vir numa aparência de um homem bonito, falando bem de Deus, né? Isso você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, a menina que estava possuída, né? A menina que era adivinha, estava possuída por um espírito adivinhador. Pode observar que ele fala bem de Deus, mas que o apóstolo Paulo o repreende, né? Para você ver, ele fez aquilo para passar despercebido, porque ele sabia que se o apóstolo visse, se ele percebesse que ele estava ali, ele iria mandar ele sair e ele teria que obedecer, né? Então ele tentou, né, dar um de discípulo lá, como muitos, mas não adiantou de nada. Outra coisa que você tem que saber é que o diabo, aqui a passagem diz que ele se transfigura até em anjo de luz. O diabo, ele se transfigura no que ele quiser. No que ele quiser, ele pode se transfigurar, né? Ele pode até se transfigurar em você mesmo. Ele pode aparecer para qualquer pessoa transfigurada em você. Por que ele não faz isso? É porque ele não pode? É porque, né, Deus não permite? Não. É porque vai ficar bastante fácil de perceber, né? Que você tá aqui, aparece lá na rua, então vai ficar bastante fácil de perceber. É por isso que ele faz muito isso, porque aí você tá vivo, você desmente. Ele faz muito isso com pessoas que morreram. Quantas pessoas dizem, eu vi fulano, eu vi tal, mas as escrituras diz, o evangelho de Jesus Cristo diz, né? O próprio Deus de Israel diz nas suas leis, não consultei os mortos, né? Em Eclesiastes, Salomão fala, né, que os mortos não têm parte nenhuma nas coisas que se faz debaixo do sol, né?
E Jó também diz que aquele que sai da sua casa nunca mais torna a ela, né? Tem música que diz, eu vi fulano, eu vi tal, não tem nada a ver, ele não pode mais vir aqui. Se você for olhar nas escrituras, a escritura comprova isso. Então quem é? Ah, mas é a letra, é a voz dele, né? Mas o diabo ele pode fazer isso, né? Muitas pessoas não conhecem, né? Rebaixam muito ele, acha que ele não pode nada. Aí é que ele quer acabar com a sua vida, né? Porque você acha que ele não pode nada, que ele não tá fazendo nada e tá acabando com a tua vida, com a tua família, né? E você não tá nem aí, percebe? A passagem de 1 Reis, se não me engano, fala que o Saul, né? Saul, ele consultou uma pitonisa, né? E lá ela viu, né? O espírito, como se fosse o espírito do profeta Samuel, né? Aí você já vê que está contradizendo. A Bíblia ela se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. Ele visitou o quê? Uma feiticeira, né? E é muito comum isso acontecer nas feiticeiras, as pessoas têm acesso aos mortos, mas não quer dizer que seja aquela pessoa que morreu, é o próprio diabo transfigurado naquela pessoa. E você pode ver que a mulher se assustou, né? Então a Bíblia ela seria totalmente contra se de fato fosse Samuel, não era Samuel, né? Saul estava se deixando levar, sendo enganado, então foi bastante fácil dele ser enganado, né? Porque a pessoa, quando ela não conhece as escrituras, quando ela até conhece esse desvio, ela fica fácil ser enganada. Mas nós que lemos, nós não somos enganados. Nós sabemos diferenciar o que é de Deus e o que é do diabo. Nós sabemos diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo. Tem muitos milagres, muitas coisas que acontecem que as pessoas atribuem a Deus, né? Muitas pessoas estão desinformadas em achar que o diabo não tem poder para nada. Isso é um engano, irmão. Não é à toa que nós não podemos bater de frente com ele sem Jesus Cristo, sem Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus, né? E abaixo de Deus, o diabo ele é a criatura mais poderosa. A gente só pode bater de frente com ele, com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus e só Deus pode vencer ele. Bata de frente com o diabo, sem Deus, sem Jesus Cristo, que você sai todo quebrado, se não sair morto. Por quê? Porque ele é poderoso, né? Você tem que ter em mente que ele foi expulso de lá. Ele era uma das criaturas mais poderosas do céu, apenas abaixo de Deus, né? Até que ele quis tirar Deus do trono para ficar assim, porque isso era abaixo dele, né? Ele não quis tirar mais ninguém, só quis tirar Deus, porque Deus estava acima, como sempre está, e ele não queria, né, que Deus estivesse acima, né? Foi por isso que houve a queda. Mas quando ele foi expulso de lá, nenhum do poder dele foi tirado, né? Ele era um querubim ungido, né? Uma das criaturas mais poderosas do céu, perdendo apenas para a divindade do Deus de Israel, né? Para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo, perdendo para o próprio Deus, né? Então, quando ele foi expulso de lá, ele veio com o seu poder. O poder dele não foi tirado, ele continua com o mesmo poder, né? Sendo querubim ungido, o mesmo poder, não foi tirado, né? Então você tem que levar em consideração isso. Ele pode muitas coisas que você não é capaz nem de imaginar, né? Quantas curas não acontecem aí que as pessoas atribuem a Deus? Não, não é Deus. Não é Deus, porque se você for ver a forma como se dá, Deus ele não tem nada a ver com isso, né? As curas, as milagres, as maravilhas que se dá no centro de Macumba, né, no espiritismo, não tem nada a ver com Deus. E acontece milagres, pessoas flutuam, coisas flutuam, como as pessoas que, né, já fizeram parte, alguns irmãos nossos, já fizeram parte do centro espírita, diz, mas não tem nada a ver com Deus, não. É a coisa que você, se você vê, você jura que é Deus, mas não é Deus. Por quê? Porque Deus não tem parte nas trevas, né? Deus não tem parte na feitiçaria, né? E muitas coisas que acontecem, né? Muitas pessoas que até são curadas, muitas procuram centro espírita, né? Será que essa cura foi Deus? Não. Será que o diabo ele pode curar? Pode, se Deus permitir. Ele só não cura quando é para Deus curar e libertar a pessoa do mundo. Aí, né? Mas se Deus der permissão, ele pode sim. Porque ele era um querubim ungido. Ele ainda é, né? Muitos milagres são feitos principalmente por meio de ídolos, né? Por meio dos deuses pagãos, dos egípcios, dos gregos, né? E o que Paulo fala sobre os ídolos? Será que eles têm alguma coisa a ver com Deus? Não. Paulo diz que o culto prestado aos ídolos é culto prestado aos demônios. E eles operam milagre, faz aquilo outro. Será que é Deus?
não tem nada a ver com Deus, né? Então você tem que ter consciência disso. A pessoa fica maravilhada no centro espírita, que as pessoas confundem as coisas. Às vezes vai na igreja e vai no centro espírita, achando que tudo é de Deus. Aí chega lá, ele diz toda a sua vida. Você fica, nossa, é um profeta. É isso, é aquilo, né? Você tem que entender que eles são movidos por divindades, demônios, que eles habitam a terra antes de Adão e Eva. Eles conhecem toda a vida de Adão e Eva, que dirá a nossa, entendeu? Eles sabem, é por isso que eles só falam, né? Observe que eles só falam o que aconteceu. O que acontece, ele não fala o futuro. Você chega lá no centro espírita, você senta, ele já fala logo o seu nome, quantos filhos você tem, onde você mora, por quê? Porque o diabo ele sabe disso. O futuro ele não diz, ele não prevê, ele pode inventar, mas ele não pode prever, porque só Deus pode, né? Mas você pode perceber, né? São demônios, ele sabe da vida da pessoa. Ele sabe como você se sente, como você fala, ele pode imitar a tua voz, como você escreve. Tem pessoas que ficam maravilhadas, tal fulano é nada, irmão. Né? O diabo ele pode fazer isso. Você tem que ler a Bíblia que você vai ver, né? Veja lá o que foi que ele fez com Jó, né? Só não matou Jó porque não tem permissão de Deus, né? Também ele teve que ter permissão para tocar em Jó, né? Se ele não tivesse permissão, ele não tocaria. Tudo é permissão, né? O Senhor ele tem um propósito para cada coisa que acontece, né? Tudo é permissão dele. O diabo ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Que a palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão do nosso Deus, né? Se o diabo ele tivesse permissão de Deus, ele já tinha acabado com a vida de todas as pessoas que moram no planeta Terra e teria levado todos para o inferno. Porque quem não faz isso é porque não pode, não é porque não tem permissão para isso. Ele não tem permissão para isso. Quantas vezes a pessoa não sofre um acidente, passa um carro por cima, é isso, é aquilo, não morre, por quê? Porque o diabo ele tem permissão para tocar, como ele tocou em Jó, mas ele não tem permissão para tirar a vida, a não ser que Deus dê essa permissão. Então o Senhor ele vai livrando, como ele tinha até poder para matar Jó, mas ele não tinha permissão, né? E ele não faz nada sem permissão, porque Deus ele sempre estará no controle de tudo. Aí vamos ler aqui o verso 15, ó. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Eles tentam falar em Deus, eles falam isso, eles falam aquilo, mas perceba que sempre há brecha, os demônios, eles sempre deixam brecha. O diabo, ele sempre deixa brecha, por mais que ele estivesse naquela menina e tentasse passar despercebido perante os olhos do apóstolo Paulo, mas ele havia deixado brecha. Ele repetia sempre a mesma coisa. Foi o que fez o apóstolo se ligar, né? Perceber o que estava acontecendo. Então, né, o repreendeu em nome de Jesus, mandou ele sair da moça. Observe que ele falava de Deus, né? Estes homens são homens de Deus, ouve-os. E, no entanto, não era, né? Não era. A menina, ela não falava pelo Espírito de Deus, né? Era um demônio, se você for ver, lá em Atos, né? E assim como eles vivem para fazer isso, né? A recompensa deles está garantida, né? Tem muitos que eles enganam as pessoas, né? O pior é que tem uns que eles enganam sendo enganados, porque não tem o entendimento da verdade, mas tem uns que eles conhecem a verdade, né? Eles enganam, muitas vezes porque eles são pagos para aquilo, né? Que não quer saber nem da salvação deles, imagine da sua salvação, eles não se importam, né? Para eles só vale aqui, né? Tem muitas pessoas aí que pregam que o inferno existe, que isso, que aquilo outro, mas que eles mesmos não creem que existe. Então eles não têm por que temer, mentir, né? Com medo de ir para o inferno, sendo que eles não creem. Tem muito que eles pregam que existe, isso, aquilo outro, mas eles mesmos não creem, né? Veja aí quantas pessoas estão pregando o evangelho, dizendo que é de Deus, e observe quando eles pegam na Bíblia, a forma como eles pegam. Observe a forma como eles falam dela, pondo 1001 defeito, rebaixando, né? Dizendo que ela não é o suficiente, que nem tudo está nela. Daí você já conclui, você já tira por aí já, porque você nunca vai ver uma pessoa que verdadeiramente serve a Jesus Cristo dizer que a palavra dele não é o suficiente.
Porque, como eu já estou cansada de dizer, a palavra de Deus é o próprio Deus. E quem diz que ela não é o suficiente está dizendo que Deus não é o suficiente. Deus, ele é suficiente, pelo menos para mim ele é. Né? Então aí você já tira uma pessoa que é de Deus, ele nunca vai rebaixar a palavra de Deus, ele vai exaltar, ele nunca vai falar algo desmentindo a palavra de Deus, ele vai defender. Quando alguém desmente a palavra de Deus e rebaixa, reconheça, não é de Deus, fala de Deus, mas não é de Deus. Quantos espíritas não falam em Jesus Cristo e não servem a Jesus Cristo? Né? Para que o espírito mais famoso do que Chico Xavier falava tanto em Jesus Cristo? Né? Mas nós sabemos, né, que ele trabalha no espiritismo, que tem a ver com feitiçaria e não tem nada a ver com Deus. Visto que o próprio Senhor Jesus Cristo fala por 2 vezes em Apocalipse que os feiticeiros não entram no reino dele. Por quê? Porque faz parte das trevas. E treva não tem parte com a luz. Deus não tem parte com o diabo. Né? Por isso que ele manda você escolher. Ele diz, não se pode servir a 2 senhores. Ele manda você escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Por quê? Porque se você quiser servir ao diabo, a Deus o diabo até aceita. Porque de qualquer jeito você vai para o inferno mesmo. Mas Deus ele não aceita. Se você disser assim, eu quero servir ao Senhor e quero servir ao diabo, Deus ele manda você escolher. Porque Deus ele não aceita essa tua maneira de servir. É por isso que Jesus Cristo diz, não se pode servir a 2 senhores. Escolha. Tem que escolher porque Deus ele não aceita essa maneira de servir. Ou você serve a ele, ou você serve ao diabo. Por quê? Porque só podemos servir a um verdadeiramente. Né? Hoje tem muitas coisas aí acontecendo, são aparições, são mulheres bonitas, são anjos, são isso, aquilo outro, irmão, tudo cumprimento das profecias. Nem todo anjo que aparece bonito, belo para você, é um anjo de luz, não. Porque Paulo está dizendo ali que o próprio diabo, sendo um anjo das trevas, ele pode se transfigurar em anjo de luz, ele pode se transformar no que ele quiser, porque poder ele tem para isso. Né? E se Deus der permissão, por que não? Né? Ele jamais vai aparecer do formato dele para assustar ninguém. E ainda que ele apareça, eu também não creio que ele seja essa coisa horrível que muitos falam, visto que a Bíblia fala que ele era belo, né? Que era um querubim ungido, a tal ponto de ser chamado estrela da alva, estrela da manhã, né? Era o nome dele, Lúcifer, significa estrela da manhã, qual ele já não é mais digno de ser chamado desse nome, né? Quando ele vivia no céu, ele era Lúcifer, né? O querubim ungido, que ministrava os louvores no céu, né? Era uma das criaturas que estava mais próximo de Deus. Não era ele. Já não chamamos mais ele de Lúcifer. Por quê? Porque este nome já não serve mais para ele. Quando ele foi expulso de lá, o Senhor o chamou de diabo e Satanás. Ele já não é mais digno de ser chamado de Lúcifer. Porque Lúcifer significa estrela da alva, estrela da manhã. E Jesus Cristo é a estrela da alva, é a estrela da manhã. Né? Isso era um título dado, né, ao diabo quando ele vivia lá como anjo de luz. Quando ele passou para a terra, se tornando um anjo das trevas, ao ser expulso na batalha, né, que ele trouxe 10% dos anjos, Deus o passou a chamar de Satanás, de diabo. Então não é mais certo chamar ele de Lúcifer. É um nome que foi dado a ele quando ele era um anjo de luz, mas que foi tirado. Né? Hoje, na situação que ele se encontra, é diabo e Satanás, como você sempre vai ver nas escrituras. Então tá aí, como João disse, ó, não creiais em todo o Espírito, antes provai para ver se o Espírito é de Deus ou não é. Né? Você tem que provar, você tem que conhecer as Escrituras. Né? Você não pode crer, sair, não crer. Ah, falou de Deus, é de Deus. Não, né? Quantos demônios existem aí no mundo falando de Deus? Né? Quantos? Não existe? Né? Será que a sua pessoa se apresentar para você falando mal de Deus e tudo? Né? Vai conseguir passar despercebido, você vai perceber logo que é um demônio, né? Então, eles são bem inteligentes. Eles se passam mesmo, né? É por pessoas que falam bem de Deus, né? Muitos estão vestidos de paletó e gravata com Bíblia na mão, tá bom? Muitos estão vestidos de batina com Bíblia na mão, fique atento. Paletó e gravata com Bíblia na mão, né? Batina com Bíblia na mão, aí você já conhece, pelo que ele fala. Você sabe se ele é de Deus ou se ele não é. Fica aí a dica, né?
E não atribua todo milagre, tudo que acontece a Deus, não. Antes saber, Deus, cada coisa que ele faz, ele tem um propósito, né? Cada coisa que ele faz, ele tem um propósito. Hoje está cheio de coisas acontecendo aí que não tem nada a ver com Deus, com o propósito de desviar as pessoas, de enganar, como está escrito em Apocalipse, que ele aparecerá com sinais de mentira, falar prodígios e maravilhas, que se por si fosse, enganaria até os escolhidos. Isso fala da tribulação, né? Mas mesmo antes do dia da tribulação, nós já vemos isso acontecer. Ele fazendo milagre, prodígios e maravilhas, né? E enganando a muitos, porque acha que ele não pode nada, né? Então fica atento. Fica atento, lê as escrituras, né? Porque só lendo as escrituras, crendo nela, que você não vai ser enganado, né? Observe que os que fingem ser discípulos de Jesus Cristo não são, eles fazem de tudo para você não ler e não crer nela. Por quê? Porque assim fica fácil de você ser enganado. Aí você já conhece que esse dali não tem nada a ver com Deus, né? Então você saiba reconhecer. Fica atento. Se prepara para a vinda do Senhor, porque quanto mais se aproximar, mais o diabo vai fazer milagre e prodígio, e as pessoas vão ficar servindo a ele, babando ele, achando que tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, e o propósito dele é que quando Jesus volte, você esteja despreparado, e você não vá com o Senhor. Aí você vai para onde? Você vai com o diabo, né? Esse é o principal objetivo dele. Diz que ele foi lançado na terra e ele tem pressa em desencaminhar, né? À medida que se aproxima a vinda do Senhor, ele tem pressa em desencaminhar. Observe, a cada dia que as profecias se cumprem, que se aproxima a vinda de Jesus, né? O mundo piora. É pessoas matando uns aos outros, é o diabo levando as pessoas a fazer tudo que não presta. Por quê? Porque é só assim que elas perderão a salvação. É fazendo aquilo que desagrada a Deus. É roubando, porque Deus diz não roubarás. É matando, porque Deus diz não matarás. Faz parte do mandamento. É aquele que desrespeita não entra no céu. E observe que a cada dia que passa, se aproximar a vinda do Senhor, você vê tudo isso acontecer. Por quê? Porque o diabo ele tem pressa em desencaminhar. Então fique atento, não caia na dele, não deixe ele te desencaminhar. Leia as escrituras e fique atento, creia nela. Creia, porque ela tem a palavra de Deus, tem a palavra de Jesus Cristo. Você tem sempre que crer nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus Cristo. Porque se você crer nela, você jamais é enganado. Eu não sou enganado, eu conheço de longe, né? Quando uma pessoa fala quando o diabo fala por meio de uma pessoa. Quando a pessoa prega o evangelho que não está na Bíblia, eu conheço de longe. Por quê? Porque todos os dias eu leio a Bíblia, peço sabedoria a Deus para saber definir. Quando o diabo fala, eu sei que é ele. Quando Deus fala, eu sei que é Deus. Porque Deus ele nos dá a capacidade para saber se você pedir. Então peça, né? Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Fica aí a dica, não esqueça.